Fala pessoas, beleza? Eu sou o Udney, você está no Bora Mundo e nós vamos em mais um vídeo de pedagogia, certo? E hoje nós vamos falar sobre o pensamento educacional de Rousseau. Nós já estamos falando dos iluministas, nós já estamos falando da educação positivista, certo? E a gente vai falar do Rousseau. Tem um livro do Rousseau, que é o livro Emílio, que eu vou indicar aqui no canal, tá certo? Então depois você vem aqui em cima, vai aparecer um cara de aqui. E você clica, tem o link que vai para a Amazon, se você estiver interessado, compre, eu até indico. O Rousseau é um cara muito conhecido na filosofia, tá certo? Ele é um grande pensador. Ele tem aquele pensamento que é o mais clássico dele, que é o seguinte, né? Ele fala que o homem nasce bom e a sociedade corrompe o homem, tá certo? Você provavelmente já ouviu falar disso. E em cima dessa ideia que vai construir a pedagogia do Rousseau, e é com essa ideia principalmente que ele vai contribuir para a pedagogia, certo? Então vamos ver um pouco das ideias do Rousseau aqui. Uma coisa importante, bem breve, sobre o Rousseau são as suas particularidades. Ele é um cara de Genebra, na Suíça, tá certo? O Rousseau era filósofo, escritor, teórico, político, tá certo? Compositor, isso foi uma novidade para mim. Uma figura iluminista, tá certo? Então nós estamos falando aí da galera aí de 1800, tá certo? Do século XVIII. Uma coisa importante é que ele tem duas obras que são obras magnas do Rousseau. Você pode encontrar nesse tamanho, nesse formato. Se eu achar, vai estar no link aqui também para você comprar, tá? E ela contém aí as principais obras e textos do Rousseau. São dois livretinhos, tá certo? Livros curtos da coleção Os Pensadores, que vale muito a pena. E o Rousseau tem duas grandes obras, ele vai lançar essas duas grandes obras em 1769. Ele vai publicar o Emílio, também conhecido como Da Educação, e o Contrato Social. O Contrato Social é assim, um dos tops da filosofia, é top 10 da filosofia, para quem gosta de ler os pensadores. Então ele vai lançar esses dois aqui, tá? Que são os tops mais interessantes de obras dele. Bom, agora que você sabe o que ele lançou, de onde que ele veio, um resumão bem bravo, agora vamos aos pontos principais, que é os pontos pedagógicos, de ideias do Rousseau que influenciaram a pedagogia. Lá no Iluminismo, os pensadores também, eles faziam a mesma coisa, lógico, de formas diferentes, mas eles acabavam influenciando os pensamentos sociais, influenciando a política, influenciando a economia, influenciando os vários ramos de desenvolvimento da humanidade, certo? Então, quando eu falar dessas ideias do Rousseau, tenha em mente que essas ideias chegaram para a galera sabia dessas ideias, essas ideias andavam entre os ouvidos e entre as bocas da população, certo? Então, são ideias importantes que influenciam essa pedagogia, essa estrutura de educação, inclusive até hoje, daquele momento até hoje. Então, agora que você sabe como a ideia propaga na sociedade, vamos lá, tá certo? Primeiro ponto importante que eu coloquei aqui é o seguinte: a criança deve ser tratada como uma criança, tá? O Rousseau já tinha essa ideia muito importante, que é percebida desde sempre praticamente, tá? Aceitar essa ideia, investir nessa ideia, não é algo que sempre existiu. Muitas vezes os adultos, a sociedade adulta, tratava a criança como um pequeno adulto. Basta você olhar para o século XIX e ver que as crianças não tinham nem, por exemplo, uma linha de roupas específicas para crianças, tá? Então isso vem sendo construído. O que as crianças vestiam? Elas vestiam roupas de adultos em miniatura. Então tinha um vestido das senhoras, né, das mulheres. Eles faziam esses vestidos pequenos e colocavam nas crianças. Não tinha uma linha para a criança, era uma linha pensada para o adulto e adaptada para a criança. Então, assim, o foco na criança, o foco na personalidade da criança, o foco na psicologia da criança, o foco no quem é a criança, na essência da criança, ele praticamente não existia. Então, o que o Rousseau está falando aqui em 1769, antes, hein? Ele já está colocando o ponto importante de que as crianças, sim, elas são seres diferentes, elas estão num momento diferente do que no momento da vida adulta. Então elas passam por várias fases. Então isso é uma primeira proposta do Rousseau na sua obra, que é o seguinte: a gente deve tratar as crianças, certo? Da forma que elas estão, como crianças.
Isso não inclui só, como eu estou dizendo aqui, o vestimento, mas inclui o modo de tratar a criança. Isso inclui o modo de ensinar a criança. E isso nos leva a entender, assim como o Rousseau vai colocar, de que a criança aprende de formas diferentes em momentos diferentes do seu desenvolvimento. Olha o Rousseau. Rousseau é o monstro. O que a gente viu lá em Piaget, em psicologia do desenvolvimento, onde Piaget divide em 4 partes do desenvolvimento, 4 partes principais e tal, o Rousseau já deu o pitacão lá em 1769 nas suas escritas, certo? Outro ponto importante de influência do Rousseau é a educação deve ser voltada para a vida prática, tá certo? Isso aqui já é a ideia dentro do positivismo, isso daqui já é a ideia dentro do pragmatismo, que nós vamos ter vídeos aqui. Aliás, nós temos vídeos aqui, tá? Que estão aqui no canal. Se não saíram, vão sair, mas tem aqui no canal. Caça que eu vou deixar. E o que acontece? Essa educação deve ser voltada para a vida prática. Uma coisa que o Rousseau também pensava, como ele tinha essa linha positivista de pensar e essa linha pragmática, tá certo? Era a ideia de que a educação não pode ser um mero discurso. Você não pode só aprender as coisas e aprendeu e é isso aí. Tchau, vou pra casa. O que ele acha legal é que a educação ela tem uma finalidade prática. Ela serve para você resolver os seus problemas da vida, para você viver melhor e viver bem. Portanto, a educação ela tem que ter um cunho prático, certo? É tipo assim, sabe as educações, a aula de educação física do teu filho? Que o professor lá na escola pública, ele pega a bola, joga a bola e fala, faz time aí, vamos jogar? Aquela aula ridícula que existe de educação física, que é isso e mais nada. Quando acontece alguma coisa diferente, assim, o pessoal até estranha, então. Isso não é uma boa aula, certo? E o que ele está dizendo aqui dessa educação prática é de você explorar as possibilidades, é de você ver o quanto de dinâmicas você consegue trabalhar, certo? É você entender que a prática, que a ideia de o ensino ser prático proporciona um domínio, uma busca e uma absorção muito grande de conteúdo. Então ele é essa coisa do discurso, da aula filosófica. Eu não estou falando da aula de filosofia, estou falando daquela aula onde você vai gerar pensamentos e desenvolver pensamentos, mas que você não vai trabalhar a aplicação deles na vida prática. Essas aulas são inúteis, tá? Porque os principais ensinamentos, os principais estudos, eles têm que ser focados para a vida prática da pessoa. Certo? O terceiro ponto, então anotem, vá anotando. O terceiro ponto é aprender segundo o seu desenvolvimento natural, tá? Isso daqui é uma ideia que, como eu disse, lá no livro Emílio, certo? Que ele vai escrever, que ele escreveu, ele fala sobre isso. O desenvolvimento natural é você entender, uma das questões, a fase desse ser. Outra coisa é você entender que ele tem como se desenvolver de uma forma mais plena, sem ser influenciado pela sociedade, sem que ele seja influenciado totalmente por uma sociedade. Por quê? Porque lá em Emílio, que ele vai escrever, ele vai colocar essa ideia. Qual é a ideia? Emílio é uma criança, ele vive com um sábio, que vai ser o guia dele. Esse sábio vai ensinar ele tudo, só que tudo sem influência de coisas negativas de uma sociedade. Então Emílio vai crescer sem todas as porcarias que a sociedade daria para ele. E ele vai se tornar um homem bom, sem se corromper. O Rousseau está tentando provar a tese dele de que, olha, o homem ele nasce bom. O problema é que a sociedade ela coloca para o homem, ela ensina para o homem as coisas ruins, certo? E no livro do Emílio ele vai fazer isso. Então quando ele fala do desenvolvimento natural, ele fala que existe um desenvolvimento nosso, em que nós conseguimos aprender, desenvolver, aplicar as coisas, sem que essa sociedade do mal nos corrompa e nos encha com esses valores negativos, certo? A gente pode colocar talvez aqui, pensando, uma coisa muito próxima a isso, uma sociedade de uma estrutura de sociedade indígena, né, mais primitiva, né? Então talvez a sociedade seja algo próximo a essa ideia.